falou um pouquinho aqui sobre como o ministro Luiz Fux desenvolveu ao longo do dia. A gente já sabe que não tinha a previsão ontem de ter a sessão da tarde. Aí o ministro Barroso disse que não teria a sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal com os outros ministros. E aí isso foi ali no intervalo do almoço e a gente entendeu que com isso, com esse fôlego, o ministro Luiz Fux foi então fazendo o voto completo, 429 páginas que ele leu ali ao longo dessas 14 horas com alguns intervalos. Que tática foi essa? É uma tática de vencer pelo cansaço? Paulo Gonet dormiu por 20 minutos? Que tática foi essa que o ministro Luiz Fux usou? Muito bom dia de novo. Bem, meu bom dia a vocês. É sempre um prazer e um privilégio estar aqui no Metrópolis. Eu acredito que o ministro Luiz Fux ele agiu a tática que seria esperada para alguém que vai divergir daquela posição que havia sido expressa pela Procuradoria-Geral da República na denúncia e do relator Alexandre de Moraes. Ele, para afirmar a sua posição, ele precisava fazer um trabalho denso, pegando ponto a ponto, na tentativa de firmar sua argumentação. Isso é muito característico. Se você tem, por exemplo, uma posição como tinha a de Flávio Dino, de seguir aquilo que Alexandre de Moraes disse e, ao mesmo tempo, referendar os argumentos lançados pela Procuradoria-Geral da República, você não vai ficar pontuando de forma maçante tudo aquilo que já foi dito pelos antecessores, seja pela Procuradoria da República, seja por Flávio Dino. Você vai fazer uma análise geral, reforçar alguns pontos, pontuar divergências, como fez Dino. Dino chega a dizer que ele sugeriu que alguns dos participantes denunciados, ao contrário de Moraes, teriam que ter uma situação de diminuição da carga valorativa do seu comportamento, o que indica já uma postura dele mais de alívio em algumas penas, mas, no geral, ele concorda com tudo. Então, ele não teria que fazer esta pontuação. Já Luiz Fux, pela natureza do voto dele, ele tinha que responder ponto a ponto para tentar ser convincente. E o direito, ele envolve essa característica, é a argumentação para o convencimento. Então, Luiz Fux, ele utiliza essa estratégia que é usual nos votos do Poder Judiciário, quando você vai fazer aquilo que nós chamamos abrir a divergência. Eu vou abrir a divergência, então eu vou pontuar esta situação de maneira a tentar descaracterizar cada um dos argumentos jurídicos ou fáticos jurídicos desenvolvidos por aqueles que eu estou discordando. Vou passar agora para o Fábio Serapião, ministro. Um dos principais pontos ali do ministro Fux foi a questão da incompetência, né, do Supremo para julgar o caso. O senhor acha que no futuro isso pode ter algum desdobramento? Lembrando o caso do ex-presidente Lula, né? O então advogado Zanin batia desde o início lá em Curitiba que aquela vara era incompetente para julgar o então ex-presidente Lula. Passaram-se alguns anos, isso foi levado muito tempo depois da condenação dele ao STF, o STF decidiu que era incompetente e anulou tudo. Nesse caso, há espaço para isso? Como o plenário não analisou isso? Lá na frente, muda o cenário político, muda a correlação de forças no Supremo. Pode a defesa do Bolsonaro, de alguma forma, pedir uma nova avaliação e isso ir para o plenário, enfim, ou até uma turma? Como isso é possível e como se daria para ser possível isso? Olha, é perfeitamente possível. No direito, você tem mudanças de posições, mudanças de entendimento, e isso é normal, né? O que efetivamente acontece. Embora, no caso, tenha características um pouco diferentes daquilo que aconteceu com o presidente Lula. E acho também, e aqui vai a minha opinião pessoal já em relação ao voto do ministro Fux, há algumas incoerências do ministro Fux, em que pese o respeito que ele me merece, é um grande juiz, é um homem preparado, mas há algumas incoerências que não podem deixar de ser sinalizadas e pontuadas. Aliás, eu também quero frisar algo, embora eu tenha críticas até bem fortes em relação ao raciocínio jurídico que o ministro Luiz Fux faz, eu acredito que nós devemos respeitá-lo. Eu sou contra isso que acontece hoje, em que nós discordamos de alguém e eu quero matar, atingir o mensageiro.
e não discutir a mensagem. O ministro Luiz Fux não merece o máximo respeito, mas eu efetivamente discordo de vários pontos que ele coloca. Um deles é essa questão da competência. No caso do Lula, o que nós tínhamos? Aliás, vamos lembrar a diferença. No mensalão, o julgamento foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Da mesma coisa que acontece com hoje com o Jair Bolsonaro e os outros réus. Ou seja, não foi um juiz de primeira instância que efetivamente você teve o julgamento. E aí a crítica que se fala, não, olha, tá vendo, para o Bolsonaro foi diferente. Não, não é verdade. Vamos olhar a história como ela é. O mensalão, a condenação de José Dirceu, de outros ministros do governo Lula, o número 1, foi efetivamente feita pelo Supremo Tribunal Federal, sem possibilidade de outros recursos, como hoje está acontecendo em relação ao julgamento de Jair Bolsonaro. O que houve foi no caso específico, claramente específico do presidente Lula, em que desceu. E por que isto aconteceu? Vamos recordar. Havia uma jurisprudência, a meu ver, a leitura que sempre tive da Constituição Federal é que qualquer delito praticado por aquelas autoridades cujos cargos estão apontados na Constituição, que exigem um deslocamento de foro, deveriam ser levados ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, independentemente disto acontecer depois dele deixar a presidência ou antes, se efetivamente foi em razão da presidência da República ou em razão do cargo, teria que ser levado ao Supremo. Essa era a posição tradicional do Supremo. Posteriormente, o Supremo passou a entender que, efetivamente, nós tínhamos uma situação em que, se os delitos tivessem uma vinculação fática com o período posterior ao exercício da função pública, esses processos deveriam descer. E me lembro que, na época, muita gente protestou pelo fato de descer o caso de Lula à primeira instância, porque ali estava Sérgio Moro, um juiz que já se criticava do ponto de vista do seu arbítrio, coisa que se entendia que se o Supremo tivesse feito a investigação não teria ocorrido daquela forma. Bem, não importa, essa era a posição que o Supremo teve à época, o caso desceu, mas depois ele foi julgado incompetente, Moro, não porque deveria ser pelo Supremo, mas porque se entendeu que muitos dos casos relacionados não tinham a ver com a competência fixada para a Vara de Curitiba. O Supremo havia entendido que a competência fixada para a Vara de Curitiba tinha a ver com os assuntos relacionados à Petrobras. E os casos que Lula estava sendo julgado, triplex e aquela outra questão do sítio, não tinham relação com a Petrobras. Então, Sérgio Moro, ele não era competente e o processo deveria ser distribuído para outro juiz de primeira instância e não para o Supremo Tribunal Federal. Além disso, se reconheceu um outro aspecto, que efetivamente nós tínhamos uma situação em que havia suspeição de Sérgio Moro, ou não incompetência, mas suspeição por todo um conjunto de fatos que mostrava a ausência de imparcialidade. Então, isso aconteceu especificamente no caso Lula. No caso agora Jair Bolsonaro, os fatos se relacionam ao exercício da presidência de Jair Bolsonaro. E isso está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Fux é voto vencido, reconhecidamente voto vencido, seja na questão de que ele acha que teria que ser julgado pela primeira instância, seja na questão que ele acha que teria que ser pelo plenário. E ele é vencido, a meu ver, de uma forma argumentativamente em que deixa a sua argumentação frágil. Por quê? Porque a primeira posição do Supremo é essa. Fatos relacionados com o exercício funcional têm que ser julgados pelo Supremo. No caso, todos foram relacionados ao período em que Jair Bolsonaro era presidente. Segundo lugar, há um dispositivo no regimento do Supremo Tribunal Federal que diz que quando eventuais atos são praticados contra o Supremo no seu interior, é o Supremo quem deve, obviamente, investigar e, por consequência, julgar. Não teria sido sentido o Supremo investigar e pedir para um juiz de primeira instância julgar situações que envolvem o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão superior da justiça na estrutura judiciária brasileira. Então, diante deste contexto e deste quadro, me parece evidente que é óbvio que o caso tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Como também a posição de que tinha que ser julgado pela turma foi assentada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Fux, portanto, é voz vencida. Eu não tenho a menor dúvida. Mas Fux não levantou essa questão nos outros julgamentos do mesmo caso. Não entendo bem por quê. Porque se era incompetente o Supremo para julgar esses casos, deveria ter sido levantado por ele também o reconhecimento de nulidade do julgamento em todos os outros casos em que houve o julgamento dos réus que já se deu até agora. Então, apenas sintetizando isso, tudo é mutável na justiça.
tudo, né? Então eu não afastaria a hipótese do futuro se rever essa posição, esse entendimento. O próprio Supremo oscila, às vezes, na compreensão do foro privilegiado. Mas os argumentos que o ministro Fux lança para sustentar a incompetência são vencidos pela posição dominante do Supremo, sob certa forma revela uma incoerência com a própria postura dele e com aquilo que determina o regimento do Supremo Tribunal Federal. Ministro, surgiu